Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse eu sou Matise e hoje eu tô aqui para falar de equação trigonométrica, tá? Vou fazer alguns vídeos, esse é o primeiro. O primeiro vídeo que eu vou fazer, a equação eu quero seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Então, uma equação trigonométrica é aquela que vai ter uma das relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, né, secante, cossecante, e igual a um valor, normalmente. A mais simples seria essa, né? Então, o que a gente vai observar? Quando simplesmente tem uma relação e igual a um valor. Eu tenho que observar qual ângulo tem aquele valor da relação. Então, por exemplo, aqui, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que pensar qual ângulo ou quais ângulos me dão um seno igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, tem que vir à sua mente o ciclo trigonométrico e tem que vir para seno e cosseno a tabelinha de 30, 45, 60. Aquela que eu já mostrei várias vezes como faz, aquela que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz. Vou deixar o vídeo aqui em cima agora, para quem não lembra, para relembrar como faz, tá? Bom, então, primeiro, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou olhar na minha tabela, ó, seno que tenha raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. Então, uma das respostas da minha equação trigonométrica é 60 graus, tá? É a única resposta? Talvez não, provavelmente não, tá? Por quê? No seno trigonométrico, você já viu em outros vídeos meus, aí vou colocar aqui em cima aqui agora também, né? Como reduzir ao primeiro quadrante os outros quadrantes. Existe mais um ângulo que corresponde aos 60 graus, que tem o mesmo valor de seno que ele. Bom, o seno, só lembrando que é a reta que está em pé, né? Cosseno na horizontal, seno na vertical. Cosseno, com sono, quem tá com sono tá dormindo, seno, sem sono tá em pé. Então, 60 graus é o ângulo que a gente já está procurando. Mas, no segundo quadrante, eu tenho um ângulo correspondente aos 60 graus que tem o mesmo valor de seno que os 60 graus. Por que eu tô falando que é no segundo quadrante? Porque para cima o seno é positivo, então o sinal do seno nos quadrantes, né? O primeiro e o segundo quadrantes, ó, tem um seno positivo. O terceiro e o quarto quadrantes, aqui, ó, tem essa parte aqui para baixo, um seno negativo. Então, como eu tô querendo raiz de 3 sobre 2, isso é um valor positivo, eu tenho que pensar no primeiro e no segundo quadrantes, tá? Então, no segundo quadrante, qual que é o ângulo que corresponde a 60 graus? Eu já dei a dica no vídeo, que é o seguinte, a distância para o eixo dos cossenos deve ser a mesma. Então, ó, se aqui, ó, é 60 graus, porque vai de 0 a 60, aqui também tem que ter uma distância de 60 graus. Ou seja, vai de um ângulo até 180 graus, e essa distância tem que ser igual a 60. Então, que ângulo é esse? 120 graus, tá? Né? 120 mais 60, 180. Então, qual é a minha resposta daquela equação trigonométrica? A minha resposta vai ser o x é igual a 60 ou o x é igual a 120, tá? Então, é isso que eu vou estar procurando. Com um detalhe, se eu faço um ângulo, por exemplo, de, deixa eu fazer a conta, 360 mais 60, 420 graus. Ele também tem o seno raiz de 3 sobre 2. Por quê? Quando o ângulo é maior que 360, o que a gente faz? A gente observa, né, quantas voltas ele dá no ciclo trigonométrico e o mais importante não é nem quantas voltas, é sim onde ele para. Então, por exemplo, 420 graus. Ele dá uma volta completa e faz mais 60 graus. Ou seja, se ele para nos 60 graus, significa que o seno de 420 é igual ao seno de 60 graus, tá ok? Então, mesma coisa. Aqui é 420 para 120 mais 60, 480 graus. Ele ia dar uma volta completa e parar no 120. Então, significa que o ângulo de 420 graus, o seno do ângulo de 480, né? 420 mais 1. O seno do ângulo de 480 graus é igual ao seno do ângulo de 120 graus, tá? Então, na hora de responder, eu vou dar uma resposta genérica. Eu não vou falar que é só os 60 graus ou 120 graus. Eu vou falar o seguinte, é os 60 graus mais qualquer ângulo que dê quantas voltas, não interessa o número de voltas, mas pare no 60. E a mesma coisa com 120.
é o ângulo de 120, mais qualquer ângulo que dê um número de voltas qualquer e pare no 120, tá? Então, minha resposta vai ficar assim. Os livros gostam de uma papagaiada, vamos pôr assim. Fica da seguinte maneira. Então, resposta, solução. Solução vai ser x pertence aos números reais, tal que o x é igual a 60 graus mais um múltiplo de 60, ou seja, que dá um número de voltas e pare no 60, tá? Então, 60 graus, a gente vai escrever assim, mais k vezes 360, ou x é igual a 120 graus mais k vezes 360. Isso aqui é fixo, tá? Esse k vezes 360. Por quê? Ah, não, perdão, falta aqui um detalhe no final. Com k sendo um número inteiro. Então, por exemplo, se o k for 0, 0 é um número inteiro. Eu vou ter aqui 360 vezes 0, 0. Mais 60, 60. Ok? Se o k for 1, 360 vezes 1, 360. Mais 60, 420. É o que eu falei, dá uma volta completa e para no 60. E assim por diante. Se for negativo, ele dá uma volta, né? O ângulo negativo, ele, em vez de sair do 0, né? E caminhar para o 360, ele sai do 360, né? No sentido anti-horário. Anti-horário? Não, no sentido horário, né? Ele sai do 360 e vai no sentido horário. E aí a ideia é a mesma, tá? Então, sempre você vai colocar o ângulo que você achou mais k vezes 360, tá? E aí você simboliza qualquer ângulo que caia, né? Um ângulo, sei lá, de 10 mil e poucos graus, que ele vai dar várias voltas e parar nos 60 graus. E assim por diante, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque, por favor, sua dúvida, se você tem alguma dúvida aqui embaixo, nos comentários, manda e-mail. Coloca na página do Somatize no Facebook, no Instagram, enfim, dá um jeito de falar comigo que eu te respondo, tá ok? Então, clica aí, por favor, em gostei e não deixe de se inscrever no canal, tá ok? Tchau!